gente, tudo bem? Vamos agora então fazer a correção da atividade 7. A atividade 1 diz o seguinte: calcule o valor das potências. Então, para todos os casos, eu tenho o expoente negativo, que é justamente para a gente treinar essa propriedade, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui então. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou inverter a minha base e o expoente, ele passa a ser positivo. Então, 5 vai virar 1 sobre 5, ó, invertir, certo? E agora o meu expoente, ele é positivo, certo? Tem que colocar parênteses, não pode esquecer de colocar o parênteses, por quê? Para indicar que aquele meu expoente, ele vale tanto para o numerador, que é o que está em cima, quanto para o denominador, que é o que está embaixo, tá? Então tem que colocar parênteses sempre. Isso vai ser igual. Então, ó, A1 elevado a 1 sobre 5 elevado a 1. 1 elevado a 1 é ele mesmo, né? A gente já tá treinando aqui uma outra propriedade que eu ensinei lá no vídeo anterior. E 5 elevado a 1 também é 5. Portanto, a resposta, 1/5. Vamos pro próximo. 3 elevado a menos 3. Mais uma vez, eu vou inverter a minha base. Então, era 3, vai virar 1/3. Coloco parênteses. O 3 está negativo, como eu já inverti, ele vira positivo agora então. Isso vai ser igual a 1 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1, porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. Então, aqui dá 1. Sobre 3 elevado a 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3, certo? Que dá 27. Certo? Próximo. C. Na letra C, eu tenho aqui 10 elevado a menos 2. Isso vai ser igual, mais uma vez. Esse exercício, gente, ele é bem repetitivo aqui pra gente treinar e não esquecer mesmo, tá? Vou inverter o 10, então é 1 sobre 10. Preciso colocar parênteses. O 2, que era negativo, vira positivo. Certo? Vou distribuir, então, esse meu expoente para os dois. 1 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. 1 elevado a qualquer coisa, a gente já sabe que é 1. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Bem fácil, hein? Letra D. Elevado a menos 18. Isso vai ser igual, vamos lá. Gente, vocês lembram a propriedade que falava que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1? Então, nesse caso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Porém, eu vou mostrar o passo a passo como se age para um expoente negativo e vocês vão ver que vai gerar 1 do mesmo jeito, ó. Vou inverter isso aqui. Se eu inverter, vai ficar o quê? 1 sobre 1, certo? Vou colocar os parênteses. E aqui fica 18 positivo. Isso vai ser igual a 1 elevado a 18 sobre 1 elevado a 18. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, certo? Toda vez que eu tenho uma fração e o denominador dele vale 1, eu posso simplesmente tirá-lo, né? Ou, se eu fosse simplificar aqui resolvendo essa divisão, 1 dividido por 1 é 1 mesmo, tá? Então, eu não precisava ter tido essa trabalheira toda, eu só quis demonstrar aqui pra vocês como que é verdadeira essa propriedade, tá? Então, poderia ir direto aqui, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, tá? Letra E. Menos 5
elevado a menos 2. Nessa questão, ó, presta atenção, eu tenho tanto a base negativa como o expoente também negativo. Quando a minha base for negativa, a gente tem que prestar atenção se tem parênteses ou não, tá? Porque se eu tiver o parêntese, significa que esse sinal negativo, ele pertence à minha base, tá? Se ele pertence, ele vai estar sempre juntinho, coladinho naquela base da minha potência, tá? Vamos resolver aqui. Ó, vou inverter ele continua sendo negativo. Ó, minha base continua sendo negativa, tá? Coloquei o parênteses aqui. E aqui sai o negativo. Agora eu vou distribuir esse meu expoente. Aqui vai ficar, ó, continua com parênteses, ó. Elevado a 2 e aqui 5 elevado a 2. Não vou conseguir resolver tudo aqui, eu vou pôr na linha de baixo para não ficar muito apertado, tá, gente? Isso então vai ser igual. Se eu tenho uma base negativa, eu preciso olhar para o expoente. Se o expoente for um número par, vai dar positivo. Se ele for ímpar, vai dar negativo. Como ele é par, então vai ficar positivo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Olha, caberia lá. Vou fazer caber, peraí. Esse aqui. Aí, pronto. Ficou apertadinho, mas coube. F. A letra F eu tenho então agora menos 3 elevado a menos 4. É a mesma coisa, né? Bem parecido com o caso anterior. Então, vou colocar o parênteses e vou inverter. Menos 1/3. Elevo a 4. Vou distribuir esse meu expoente, então fica menos 1 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Isso vai ser igual, mais uma vez, ó, se a minha base é negativa, eu preciso olhar para o expoente. Como é um número par, fica 1 positivo, tá? E agora 3 elevado a 4, nossa, aqui tá parecendo 34, né? Deixa eu pôr esse negócio mais para cima. Para não confundir. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Que vai dar 81. Próximo. G. Na letra G eu tenho então 2/5 elevado a menos 1. Gente, esse caso, ó, eu acabei não colocando no vídeo da explicação e deixei só aqui no exercício para vocês. Eu queria realmente que vocês tentassem refletir sozinhos do que iria acontecer aqui, tá? Porque nesse caso eu já tenho uma fração, então eu já tenho um denominador ali colocado na base da minha potência. Então, como é que eu faria nesse caso? Bem, se é só inverter, então o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo, tá? Então o 5 foi para cima e o 2 foi para baixo. E tudo isso daqui está elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5 e 2 elevado a 1 é 2, ok? Para finalizar a atividade 1, letra H. Um terço elevado a menos 3.
Ó, nesse caso é a mesma coisa, eu já tenho uma fração, então eu vou inverter ela. Se é 1/3, vai virar 3 sobre 1. Tudo isso daqui elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 3 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, 27. E 1 elevado a 3 é 1. Toda vez que eu tenho numa fração o número 1 embaixo, eu posso tirar ele, tá, gente? Portanto, isso daqui é igual a apenas 27. Certo? Vamos agora para a atividade 2. A atividade 2 diz o seguinte: selecione a expressão equivalente a. Aí eu tenho aqui, ó, uma fração, certo? E no denominador dessa fração ele está elevado a 3. Então, qual desses itens aqui equivale a esse? Bem, no item A eu tenho 4 elevado a 1/3. A gente ainda não aprendeu na atividade, né? Como é que eu resolvo uma potência com expoente fracionário. A gente vai ver isso na atividade da próxima semana. Então, mas vocês vão aprender que isso daqui resulta em uma radiciação. Então, toda vez que eu tenho uma potência em que o expoente é uma fração, eu gero uma radiciação. Portanto, não poderia ser a letra A e nem a letra B. Vamos ver aqui se a C está certa. Na letra C eu tenho 4 elevado a menos 3. Então, eu vou inverter ela, né? 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 elevado a 4. Tudo isso daqui elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1 elevado ao cubo sobre 4 elevado ao cubo. Ó, quero gerar isso daqui, certo? Então eu vou resolver só a de cima. 1 elevado ao cubo é 1 e aqui embaixo fica 4 ao cubo, tá? Portanto, é a letra C a resposta. Gente, continuem fazendo as atividades, qualquer dúvida pode me procurar. Não deixe de acompanhar as redes sociais da escola e é isso. Tchau e até a próxima.